Gratidão por você ter baixado o meu e-book, tudo o que você precisa saber para realizar a sua reforma íntima. Eu sou o Davi Mucacei e foi eu quem escrevi esse e-book para vocês, tá bom? Então eu vou agora gravar uma sequência de vídeos explicando passo a passo, né, todos os capítulos, né, que compõem o nosso livro, nosso e-book, esse que você baixou, para a gente poder conversar um pouco, para poder abrir um espaço para perguntas e respostas. Então aí nos comentários do vídeo você pode colocar sua pergunta, a gente vai tentando responder da medida que nós vamos sabendo, né? Primeiramente eu tenho que agradecer a você que baixou esse e-book, agradecer também a todas as pessoas que colaboraram para que nós pudéssemos chegar até aqui, agradecer aos benfeitores espirituais, né? Porque ninguém grava um e-book como esse aqui se não tiver amparo espiritual. E eu digo isso porque falar de reforma íntima é uma coisa muito delicada, né? Se vocês forem perceber como essa leitura, em apenas 10 páginas, né, você lê um livro desse em menos de 1 hora, você lê um e-book desse com instruções simples, com instruções diretas, com exemplificações. Muito aqui conta um pouco da minha vida, algumas coisas que eu atendi em consultório os meus clientes, um pouco de desdobramento também, viagens astrais, assim, quando a gente está dormindo, ou um pouco também de mediunidade, tá bom? E aí a gente vai juntando tudo isso e colocando nesse livro, né, nesse e-book que você baixou, para que a gente possa ir fazendo a nossa reforma íntima da melhor maneira possível, sem o fardo, né? Eu frequentei muito a doutrina espírita e várias casas da doutrina espírita Kardec, né? E não raro eu encontrei pessoas sempre falando da reforma íntima. Só que ao mesmo tempo que ela falava da reforma íntima, ela também colocava um peso sobre a reforma íntima, né? Sempre falando que era muito difícil fazer a reforma íntima, que era complicado. De fato não é um processo simples, tá? Mas os espíritos mesmos, eles respondem em uma das perguntas do Kardec, se era possível, quando nós fizéssemos um esforço grande, se era possível nós nos reformarmos, né? E os espíritos respondem até categoricamente, falando sim, e é fácil, é mais fácil do que vocês imaginam, basta querer, né? Quando realmente a gente tem aquela força de vontade de querer virar o jogo, de querer crescer, de querer evoluir, deixar para trás tudo aquilo que não tudo aquilo que nos atrapalha, a gente começa a subir como se fosse uma montanha, né? É essa montanha que Jesus fala que quando você tiver uma fé, você vai conseguir retirar essa montanha, você conseguir subir essa montanha, a montanha dos problemas, das adversidades. Então quando você faz a sua reforma íntima, você vai se tornando mais forte, cada vez mais forte, para poder seguir, né, a tua missão. Então aqui eu vou fazer uma explicação, né, seguindo o mesmo roteiro do e-book. Eu vou pular toda a primeira parte introdutória, tá bom? Porque a parte introdutória ela é importante, mas vamos direto ao capítulo 1, que fala de retirando o fardo, né? Isso é muito interessante, a gente poder refletir sobre retirar o fardo, né? Aqui eu coloco que imagina que nós somos um viajante, e somos mesmo, estamos de passagem por esse mundo, né? Não só por esse mundo, mas de todos os mundos que nós vamos passar ao longo da nossa existência. Porque cada mundo vai cobrar de nós algo que nós precisamos aprender, para nos tornarmos cada vez espíritos mais elevados, mais superiores. Então hoje o que está em voga para nós aprendermos aqui no planeta Terra é a constituição do amor. Aprendermos a amar, aprendemos a respeitar, a amar o nosso semelhante, amar o nosso próximo, tá? E em mundos superiores podem existir outras coisas a serem aprendidas. Porém aqui no nosso planeta Terra nós precisamos simplesmente aprender
a amar. Então tudo que nós fazemos aqui neste planeta, que podemos entender que é uma escola, é aprender a amar, tá bom? Então, se a gente for ver que nós somos um viajante, a gente precisa fazer uma avaliação da nossa viagem, né? Estamos viajando o tempo todo, precisamos fazer uma avaliação. Será que o que eu estou levando na mala é importante para mim? Será que eu vou utilizar isso? Será que eu vou usar esses recursos? Será que isso é útil para mim? Será que eu não estou carregando coisas a mais? Coisas que vão emperrar o meu crescimento? Será que já não é hora de eu abrir mão de algumas coisas em detrimento de coisas mais elevadas? Será que não é a hora de eu aproveitar e deixar um pouco as minhas paixões de lado para adquirir mais conhecimento, mais sabedoria e paixões por esse conhecimento e por essa sabedoria? Né? Então a gente precisa observar isso, porque geralmente a gente está andando com uma mala muito grande nas costas para seguir uma viagem, né? A gente acaba levando coisas que a gente não vai utilizar. E nisso, claro, que estão contidos os elementos materiais, né? Nós não iremos levar esses materiais, esses elementos materiais para o outro lado da vida, né? Dizem que o caixão não tem gavetas. E é bem isso, nós não vamos levar esse material para o lado de lá. Porém, enquanto eles estão conosco, eles são importantes para que nós possamos seguir a viagem. Se você vai viajar de carro, por exemplo, é importante, uma distância grande, é importante que você vá de carro, você vai chegar antes, você vai... Né? Então é isso, essa viagem nossa, os elementos materiais, eles servem para nos impulsionar, para que nós possamos crescer em detrimento deles. Então, a gente, por exemplo, podemos ter carros, podemos ter casas, helicópteros, jatos e o que for, isso não é o problema. O problema é o apego que nós temos por essas coisas, né? Nós colocamos nosso amor, às vezes, nessas coisas. E ao pensar que nós poderíamos colocar esse amor, depositar esse amor no nosso próximo, no nosso semelhante, porque essas relações nós vamos encontrar todas elas no mundo espiritual ou até mesmo em outros planetas, tá bom? Vamos passar agora para o capítulo 2, que trata do eterno aprendiz, né? É sempre importante entender, né, como eu falei aqui, que o planeta Terra é um planeta escola, que todos são aprendizes matriculados, né? Nós somos todos iguais. O que podem nos diferenciar são as nossas escolhas. Então, como eu coloco no livro, se você for observar uma sala de aula, vamos dizer que o planeta Terra é uma grande sala de aula, né? E todos nós estamos inseridos nessa classe. Então nós estamos no mesmo nível. O que diferencia eu de você do outro são as nossas escolhas. Porque eu posso escolher, mesmo estando na segunda série, que é o exemplo do livro, mesmo estando na segunda série, eu posso sentar na frente e ser aquele estudante laborioso que estuda e que se dedica, enquanto outras pessoas podem estar sentadas lá no fundão jogando papelzinho na galera que está na frente e nem aí com o ano vai passando, né? Acontece que aqueles que não fizeram a sua parte vão ter que repetir. E aqueles que foram laboriosos e cuidadosos, zelosos com os seus conhecimentos, vão passar para a próxima série. É isso só o que diferencia nós que estamos no mesmo degrau evolutivo. Por isso que nós não devemos achar que somos melhores do que alguém, tá? Porque nós estamos no mesmo barco. Estamos no mesmo barco. Bom, entender que nós somos um aprendiz é muito legal, é muito libertador. Porque quando a gente fala de vida corporativa, por exemplo, você que trabalha numa empresa, aí você tem um pequeno aprendiz lá. Você vai entregar a gerência da tua empresa na mão do pequeno aprendiz? Não vai, né? Então a responsabilidade do pequeno aprendiz é bem menor, é bem mais reduzida. Então o pequeno aprendiz ele vai trabalhar lá no arquivo, ele vai recepcionar os clientes, ele vai ficar na frente do caixa eletrônico ensinando como é que usa, percebe? Ele vai fazer coisas que exigem menos.
Esse é o ponto. O ponto não é fazer uma recolocação e classificar qual o nosso degrau evolutivo, mas que nós entendamos que nesse momento ao qual nós estamos vivendo, nós somos um aprendiz. E quando um aprendiz erra, qual o grau de culpa que se coloca num aprendiz? Bem menor que se fosse num profissional, né? Muito menor. Um profissional qualificado, que tem bastante tempo de experiência, a ele vai ser cobrado muito mais do que um pequeno aprendiz, tá bom? Então, quando nós entendemos que nós somos um pequeno aprendiz, nós diminuímos um pouco a carga, né? Porque nós estamos em aprendizado, estamos em manutenção, né? Que nem aqueles cones que colocam na rua. Desculpe, estamos em obras. É assim que nós estamos construindo a nossa moral, estamos construindo o nosso caráter. Também nesse capítulo nós falamos um pouquinho do bebê, né? Quantas vezes o bebê cai para aprender a andar? Inúmeras vezes, né? Você que já teve filho sabe disso. A gente fica olhando, meio agoniado, e o bebê dá aqueles 2 passos, a gente coloca a almofada no chão, tapete, aquele EVA mais durinho, para a criança não cair e não se machucar, mas no entanto ela só vai aprender a fortalecer as perninhas, caindo, levantando, caindo e levantando. Assim é conosco. Então nós estamos fadados a errar sempre, a cair sempre. O importante é sempre estarmos nos levantando, usando o nosso potencial para poder crescer, para poder evoluir e para poder dar os próximos passos. Falando agora um pouquinho do capítulo 3, tá? Perdão aos outros e auto-perdão. Primeiro eu já começo falando que perdoar é terapêutico, né? E por que eu coloco o terapêutico? Não, porque eu sou terapeuta, né? Então eu vou puxar para o meu lado. Mas brincadeiras à parte, terapêutico, no sentido de que aquela pessoa que não perdoa, ela vive doente, ela está doente, ela tem um problema, ela tem um estigma dentro dela, ela tem uma energia corroborando dentro dela, ela vai gerando mais daquela energia, a coisa vai ficando cada vez pior, isso vai somatizando doenças no corpo físico e essa pessoa só sofre com isso, né? E a gente pode observar todas as características, né? Como a sudorese, o calafrio, a irritabilidade, desconfiança, pessimismo, dor na boca do estômago, dores de barriga, dor de cabeça. Tudo isso por conta da pessoa que não consegue perdoar. Segundo a medicina tradicional chinesa, as pessoas que não perdoam, que guardam ressentimento, elas somatizam, ou seja, elas adoecem com mais facilidade na região do fígado. É o fígado, aquele órgão amargo, né? Você pode ver que os remedinhos que são utilizados para o fígado, alcachofra, elas têm o sabor amargo, porque o fígado é aquele órgão que vai guardar essas amarguras, que vai somatizar essas amarguras, tá bom? Então, energeticamente falando, nessas situações a gente cria uma psicosfera com energias densas e negativas que ficam pairando ao nosso redor. E é importante dizer que perdoar, gente, perdoar não é esquecer, não tem como esquecer, entendeu? Esquecer. Esquecer algo que alguém lhe fez, não é isso, tá? Porque é impossível você apagar uma memória, mas você não sentir novamente as sensações que essa memória te traz, isso é o perdão. Quando você consegue contar um fato, por exemplo, como se você estivesse em terceira pessoa, que geralmente a gente conta em primeira pessoa, né? O fulano me feriu, me machucou, fez isso e tal contra mim, percebe? E quando eu olho, eu falo, olha, o fulano, tá? Ele agrediu, o fulano, ele fez, o fulano. E a gente se coloca numa observação, num ponto de observação, como se nós fôssemos um narrador, como se aquilo não tivesse mais acontecendo conosco. A gente olha para a coisa meio friamente.
Percebe? Como se não fôssemos nós que estávamos ali. Isso não dói, tá? Porque enquanto eu contar uma coisa, quando eu lembrar dessa situação, e isso me causar um mal-estar, essa ferida ainda está aberta, ela não cicatrizou. Aqui ainda não há perdão. Então é necessário que nós elevemos a nossa consciência, colocamos um pouco a mão na nossa consciência e buscarmos, de fato, resolver essa situação aonde ela se manifesta, que são nos nossos sentimentos. Tá bom? Vamos passar aqui para o capítulo 4, falar um pouquinho da humildade, né? A humildade é a porta de entrada do aprendiz. O zeloso aprendiz está sempre ávido para receber instruções de seus mestres, ao qual ele reconhece a superioridade. Para o aprendiz de reforma íntima é imperioso ser humilde, reconhecer que sua estratégia de vida até então não está dando certo. Isso é muito importante, né? A primeira parte é reconhecer. Puxa vida, estou sofrendo tanto, estou tendo tantos problemas. Será que o meu modus operandi, o meu jeito de agir, o meu jeito de se manifestar nesse mundo está dando resultado? Ou melhor, está dando o resultado que eu gostaria que desse? Isso é uma coisa que a gente tem que pensar, né? Os sintomas, eles servem para isso, para diagnosticar qual é a causa. Se nós formos estudarmos metafísica e também medicina tradicional chinesa, nós vamos ver a importância dos sintomas no sistema reverso, onde através dos sintomas nós conseguimos chegar nas causas. E uma vez aniquiladas as causas, a gente cessa o problema. Isso que é importante, tá? Então, quando a gente fala de humildade, humildade, não vamos confundir humildade com falta de recursos, tá bom? A humildade, nesse sentido que eu estou colocando, pode ser aplicada até para o rico. Pode ser um rico repleto de recursos, mas humilde na sua tratativa com as pessoas. Nós conhecemos muitas pessoas que são muito carentes nas questões materiais e são extremamente arrogantes, tá? E se você for ver, há uma sinergia entre o porquê essa pessoa está passando pelo aprendizado da escassez material para aprender, né, talvez, a tratar melhor as tratativas dos seus relacionamentos, tá? Ser menos arrogante e ser um pouquinho mais consciente de que todos nós somos iguais, todos nós temos problemas. O que dói em mim, dói em você e dói em qualquer outra pessoa. Então a gente cria essa empatia e a gente vai nos erguendo, né? Importante experimentar coisas novas. O humilde, ele sempre está aberto a aprender coisas novas. Ele não se tranca dentro das suas convicções, dos seus dogmas pessoais, né? Ele abre mão, às vezes, de si próprio para poder adquirir essa sabedoria, ainda que essa sabedoria o tire da zona de conforto. Porque é gostoso ficar na zona de conforto, né? A gente gosta, mas tem horas que a gente precisa. Nós não viemos aqui para ficar na zona de conforto o tempo todo, né? Por misericórdia de Deus, Ele permite que nós ficamos um pouco na zona de conforto, um pouco no trabalho, um pouco no crescimento, e assim a gente vai alternando, tá bom? Mas a gente vem aqui com questões muito maiores. Então, é isso por enquanto. Nos próximos vídeos a gente vai falar um pouco mais sobre esse e-book, tá? Vai acompanhando essa série e nos próximos capítulos nós faremos um pouquinho de padrões de comportamento, ancestralidade, genética astral, uma série de outros tópicos que estão aqui nesse e-book, tá? Se você tiver alguma dúvida, coloca aí nos comentários e, à medida do possível, eu vou respondendo para vocês, tá bom? Eu sou Davi, terapeuta holístico, estou à sua disposição. Quero te convidar também para acessar a ferramenta que eu criei de reforma íntima. É uma ferramenta web que funciona no seu celular, no computador, no tablet. Você responde umas perguntinhas
e você consegue fazer uma análise bastante profunda, né, dos direcionamentos da sua vida, através de um questionário que eu elaborei em conjunto com o pessoal do Universalismo Crístico. Um abraço para Rose Nunes, que nos ajudou a elencar todas essas perguntas e todo esse contexto, e toda a parte programacional fui eu que desenvolvi, porque antes de ser terapeuta eu fui analista de sistemas por 19 anos e tenho muita facilidade nisso, tá bom? Então eu te convido a acessar, o endereço eletrônico é sari.energiaessencial.com.br. Sari, Sistema Auxiliar de Reforma Íntima, energiaessencial.com.br. Eu vou deixar nas descrições desse vídeo, vai ter o endereço para você acessar essa ferramenta e começar a fazer a sua reforma íntima ainda hoje, ainda agora. Corre para lá, não deixa para depois. A gente não sabe, né? Por quanto tempo estaremos aqui e o que há de nos esperar. Mas nós sabemos que nós vemos com uma tarefa, né? Com algumas tarefas. E a primeira delas é crescermos e evoluirmos espiritualmente. Um forte abraço para você. A gente se vê nos próximos vídeos, na sequência deste e-book. Gratidão.